Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Enquanto ouvíamos a prece, nós pensávamos em começar a nossa fala, em começarmos a nossa palestra, usando a expressão "que bom que estamos aqui". Que bom que decidimos sair do nosso lar, ainda com essa chuva, e que estamos aqui. No entanto, para aqueles que têm mais de 20 anos, como eu, devem se lembrar que, algum tempo atrás, numa emissora de TV, havia um programa humorístico, uma certa escola. E nessa escola, toda vez que um aluno recebia do professor alguma afirmação, ele quase sempre respondia a controvérsias. Então, pensávamos em dizer que bom que estamos aqui. No entanto, podemos também dizer que há controvérsias. O que parece um tanto sem lógica dizer isto, porque já que nós estamos aqui, que bom que nós estamos aqui. No entanto, eu recordo uma frase do instrutor André Luiz, que diz que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. E isso é muito sério. A partir do momento que eu aprendo que a minha responsabilidade tem o tamanho do meu conhecimento, eu não sei exatamente se é tão bom assim eu estar aqui. Porque o fato de eu estar aqui significa, sem dúvida alguma, que eu vou adquirir conhecimento. No entanto, se eu não consigo pautar a minha vida, se eu não consigo conduzir a minha existência, segundo aquilo que eu aqui aprendo, segundo a crença que eu tenho, eu vou ter problemas maiores por aqui e do lado de lá. Seria a mesma coisa de eu dizer que acredito que estamos aqui só de passagem, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que os bens materiais não importam tanto, e, no entanto, trabalhar de domingo a domingo para comprar mais terras, mais patrimônio e juntar mais dinheiro. Ou seja, a minha vida não condiz com aquilo que eu acredito. A minha crença diz uma coisa, mas a minha vida diz outra. Então, que nós possamos prestar atenção nesta verdade. A nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Profissionalmente, eu trabalho como terapeuta. E, naturalmente, como terapeuta, eu converso com muita gente. Esse é o nosso trabalho. E com a devida autorização, nós gostaríamos de começar a nossa palestra narrando 2 casos que nós tratamos há algum tempo, dos quais, naturalmente, as pessoas envolvidas autorizaram esta narrativa. Um dos casos era de uma moça que nos procurou porque tinha um problema sério de respiração. Ela sentia muita falta de ar, ela não conseguia respirar, a ponto de, nos últimos meses, dormir sentada, porque se ela deitasse, ela tinha uma sensação de sufocação. Disse-me ela, eu me sinto sufocada, eu não consigo respirar. E eu fui ao médico, e o médico disse que o meu problema é apenas emocional. Tome cuidado, porque hoje em dia há um erro muito grande. As pessoas ficam felizes quando vão ao médico e, após fazerem os exames, ouvem do médico assim: olha, o seu problema é só emocional. E as pessoas ficam felizes, achando que isso é fácil. Melhor que fosse físico. Emocional, quase sempre, é muito mais complicado do que o problema físico. E a moça, então, narrava essa dificuldade em respirar. E depois de alguns minutos de conversa, nós pudemos identificar, até com uma certa facilidade, o seu problema. Me contava ela, na ocasião, que tinha 24 anos, os seus pais eram ultraconservadores, daqueles pais que acreditam que a filha tem que casar virgem com o melhor moço da cidade, ter meia dúzia de filhos e viver o resto da vida cuidando da família. Essa é a postura dos pais. E como ela amava muito o pai, seguiu a orientação do mesmo quando ele sugeriu
Um bom rapaz da cidade, bem apessoado, filho de uma família conhecida. E ele então, como pai, sugeriu que ela o namorasse. E ela, para não decepcionar o pai, iniciou o seu namoro. E nessa parte da conversa eu interrompi e perguntei assim: minha amiga, me diga uma coisa. Você não gosta desse rapaz, não é verdade? E ela me disse assim: Aguinaldo, é pior, eu não gosto de rapazes. E ali, obviamente, nós descobrimos a razão da dificuldade em respirar. Ela estava com aquela dificuldade, aquela sensação de sufocamento, simplesmente porque ela vivia não a vida que ela queria viver, mas a vida que os outros disseram para ela viver. Ela não vivia exatamente o que ela queria, mas o que o pai desejava a ela. Aliás, vale aqui fazer uma observação. Esta é uma das grandes causas dos sofrimentos na terra. Justamente o descompasso entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu quero viver. Quando eu deixo de ser protagonista na minha existência, quando eu me torno apenas um espectador no filme da minha vida, eu tenho uma tendência a caminhar para a depressão. Porque eu deixo de dirigir a própria existência, eu caminho para o autoabandono e a partir daí, inevitavelmente, eu vou sofrer. O segundo caso que nós atendemos, também um pouco complicado, era de uma moça, de uma jovem, que entre os muitos problemas que ela tinha, havia um que era mais grave, um relacionamento complicado, o que nós chamamos de relacionamento tóxico. Todo relacionamento que não traz harmonia, todo relacionamento que não tem uma troca energética saudável, todo relacionamento construído com base no ciúme neurótico, todo relacionamento onde há a dependência emocional, todo relacionamento onde há a manipulação, nós temos ali um relacionamento tóxico. E nas várias terapias que fizemos com a jovem, nós a alertamos do perigo deste relacionamento. E também alertamos que talvez o que ela sentisse pelo rapaz não fosse exatamente amor. Porque nós confundimos com muita facilidade os sentimentos. Às vezes é apenas gratidão, às vezes é amizade, é apenas respeito, e nós acreditamos ser amor. E ela me disse: não, eu o amo. Eu disse: não acredito. Eu acredito que você tenha, na verdade, um medo da solidão, o medo de ficar sozinha, que é uma das causas, inclusive, da dependência emocional. Quando eu tenho medo da solidão. Quantas vezes encontramos pessoas que dizem: mas eu não posso deixá-lo, ele é a razão do meu viver. Outro dia uma moça me disse: mas se eu deixá-lo eu morro. E eu respondi: já morreu. Porque quando você vive baseado no outro para ser feliz, você já morreu, emocionalmente já morreu. Eu conversava com uma jovem que namorava um mau caráter. Não que eu tenha a intenção de destruir casamento, não é isso. É que as histórias estão conduzindo para isso, não pensemos desta forma. Eu conversava com uma jovem e dizia para ela: mas o seu companheiro tem um caráter duvidoso, seria preciso deixá-lo. E ela me disse: eu não posso, ele é o ar que eu respiro. Eu disse: bom, então você vai morrer de câncer no pulmão, porque não vale nada. São as escolhas. Mas no caso daquela jovem, nós percebimos claramente que se tratava de um medo da solidão. Um medo de deixá-lo e não conseguir mais ninguém e morrer sozinha. Mas ela jurava que era amor. E fomos fazendo a terapia até que um dia ela me disse: Aguinaldo, aconteceu alguma coisa. Eu disse: o que foi? Estou grávida. Eu disse: puxa, agora acabou mesmo. Porque se antes de ter um filho, ela não o deixava de jeito nenhum, agora com a gravidez não tem mais jeito, nem vou tocar mais nesse assunto. Fomos tratando de outros problemas e o assunto ficou esquecido. Passou-se o período de gestação, ela teve o bebê, se afastou um tempo da terapia. 3 meses depois ela voltou, sentou-se, começamos a conversar, não toquei no assunto e ela perguntou assim: Aguinaldo, você não vai me perguntar? Eu disse: o quê? Eu sabia o que era. Ah, aquele negócio você não vai perguntar? Eu disse: do que você está falando? Ora, do meu namorado você não vai perguntar? Eu disse: como é que vocês estão? Estão bem? Que nada, dei um chute nele, estou ótima, feliz.
sozinha. E eu, espantado, perguntei, mas você procurou um outro terapeuta? O que fez você mudar de ideia? Ela disse, meu filho, quando ele nasceu, eu não senti mais sozinha. Quando ele nasceu, eu tive certeza que na solidão eu não ia morrer. Acabou a vontade de ficar com o rapaz. Vale dizer que ela demorou 1 ano e meio para perceber isso. Daria para ter parado de sofrer bem antes. Mas aí também foi escolha dela. E nós narramos estes 2 casos, porque hoje nós estamos falando sobre as dores da alma. E os sentimentos estão intimamente conectados com as dores da alma. O que nós sentimos, por que nós sentimos, o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos, determina como será a nossa existência. Lidar com os sentimentos, identificar o que nós estamos sentindo, sabermos o que fazer com aquilo que nós estamos sentindo. Nós acreditamos que o primeiro desafio seja justamente este, identificar o que é que eu estou sentindo. É amor? É paixão? É atração física? O que é que eu estou sentindo? É raiva? Na maioria das vezes, a raiva é um sentimento secundário. Possivelmente, na maioria das vezes, você teve um sentimento antes para depois ter a raiva. Você teve um ciúme ou uma inveja. E do ciúme, da inveja, você sentiu a raiva. O que eu sinto? O que eu faço com aquilo que eu sinto? Nós sabemos que existem muitas causas diferentes para as dores da alma. Os problemas da infância, os problemas intraútero, que são menos comuns, mas também explicam muitos problemas na idade adulta. Nós atendemos uma moça uma vez, que ela tinha um medo incontrolável de morrer. Ela não tinha medo de adoecer, mas ela tinha um medo incontrolável de morrer. E quando nós fizemos uma análise mais profunda, descobrimos que a sua mãe, quando grávida dela, havia tentado o aborto 2 vezes. E aquela tentativa de aborto havia gerado nela um trauma, o que nós chamamos de trauma intraútero, o trauma da infância, como nós citamos, e tantas vezes o trauma que nós trazemos de encarnações passadas. No entanto, a inabilidade para lidar com os nossos sentimentos, hoje em dia, tem nos trazido grandes sofrimentos. A inabilidade para eu lidar com as minhas emoções, para saber o que fazer com os meus sentimentos, tem causado a muita gente muita e muita dor. Porque nós aprendemos, no decorrer da vida, de uma forma errada. Nós geralmente aprendemos assim, que existem sentimentos bons e sentimentos ruins. E não é exatamente assim. Todo sentimento, toda emoção quer nos ensinar alguma coisa. Quando, por exemplo, você sente raiva, a raiva, a princípio, é um sentimento que quer lhe mostrar que, de alguma forma, você corre perigo. A raiva não deixa de ser um mecanismo de defesa. O que você faz com a raiva é o grande problema. Porque se você coloca a raiva para fora, ela vira agressividade, você adoece. Se você engole a raiva, ela vira mágoa, você adoece. Porque toda mágoa é a raiva que congelou. Toda mágoa é a raiva que você não conseguiu trabalhar, engoliu, ela congelou e virou ressentimento. Portanto, quando a pessoa diz assim, mas eu não estou com raiva, eu estou magoado, é a mesma coisa. É até pior, porque é uma raiva que está ali há muito tempo. Como o medo. O medo não é um sentimento ruim. É o medo que faz você olhar na rua antes de atravessar. Quem tem medo de menos não é corajoso, é suicida. E quem tem medo demais desenvolve uma patologia, a síndrome do pânico. O que fazer com os nossos sentimentos é o grande desafio. Partindo dessa linha de raciocínio, nós trouxemos aqui algumas imagens. Aquela menina que está muito feliz, né? Vocês notem, no semblante dela, a alegria, né? Da outra que roubou o seu namorado. Veja que, neste caso, a frustração amorosa já começou desde cedo, não é? Nós colocamos esta imagem para ilustrar a nossa palestra, porque eu estava aqui me lembrando de uma senhora que nós atendemos uma vez, e ela me disse assim, olha, Aguinaldo, a minha vida é uma consequência de miséria.
A minha vida toda é repleta de misérias. A minha vida financeira é uma miséria. A minha vida conjugal é uma miséria. A minha vida emocional é uma miséria. E num dado momento eu a interrompi e perguntei assim, mas minha irmã, a senhora tem uma desconfiança, por que a sua vida tem tanta miséria? Ela disse, tenho certeza que é inveja. E eu fiquei me perguntando, que criatura em sã consciência teria inveja de uma mulher daquela? Porque quando nós pensamos em inveja, pressupõe-se que você tem alguma coisa para ser invejada, o que não era o caso dela. E nós colocamos aqui este professor para lembrar uma outra história, muito simples também, e eu vou explicar por que eu estou colocando isso aqui, de um professor que chamou o pai de um aluno e disse ao pai do aluno que o seu filho era, digamos assim, limitado intelectualmente. Quem conta essa experiência é o filósofo Leandro Carnal. Ele conta que um professor chamando o pai do aluno, explicou que o seu filho era muito limitado intelectualmente. Naturalmente, o pai reagiu como a maioria de nós iríamos reagir. Em vez de concordar com o professor, o pai disse assim, de forma alguma, o meu filho não é limitado intelectualmente. O que acontece é que o meu filho é um gênio, e geralmente os gênios são muito mal compreendidos pela sociedade. O professor, muito sábio, disse a ele, bem, se o seu filho é um gênio, ele tem sido discreto a esse respeito. E o pai então redarguiu, está vendo? Além de gênio, humilde. Ou seja, o que é que essas duas histórias querem dizer? Que nós temos uma tendência muito ruim de sempre tentarmos colocar a responsabilidade das nossas dores em alguém. Nós sempre temos essa inclinação a dizer que a responsabilidade não é nossa, quando na verdade ela é toda nossa. Ninguém faz você ficar com raiva, a raiva é sua. O que o outro pode fazer, no máximo, é estimular a sua raiva, mas a raiva é sua, ela está lá dentro de você. E quando nós falamos em dores da alma, como por exemplo, a ansiedade, a depressão, as fobias, toda essa gama de sofrimentos, a medicina convencional, por mais que esteja avançada e seja necessária, tem os seus limites. É preciso reconhecer que quando nós falamos sobre as dores da alma, a medicina convencional pode muito pouco. Vejamos um exemplo. Acredita-se que pelo menos 20% da população mundial, isso é um dado recente, pelo menos 20% da população mundial, se ainda não desenvolveu, vai desenvolver um transtorno depressivo. A depressão é considerada hoje o grande mal da humanidade, considerado o mal do século passado e o mal do século presente. E quando nós olhamos para a definição de depressão, nós entendemos que depressão é uma tristeza profunda e prolongada. Ou seja, se você tem uma dor de estômago, você sabe onde é o estômago, você toma um remédio para isso. Se você tem uma cólica de rim, você tem duas opções. Ou você toma um remédio, ou você vai para a fila no hospital. A segunda opção é melhor, porque demoram tanto para te atender, que quando te atende já passou a cólica, você nem precisa mais de atendimento. Ou você já morreu, que é melhor ainda, que você não precisa de nada, já foi socorrido em algum hospital do plano espiritual. E se você tiver dúvida, se está no hospital da terra, no hospital do plano espiritual, é muito fácil. Se você estiver no hospital, estiverem lhe tratando bem, e não exigirem nenhum cheque e calção, é porque você morreu. Você não tenha dúvida que você desencarnou. Se lhe tratarem bem e não pedirem nenhuma garantia, você não está mais no plano material. Agora, você nunca vai levantar de manhã e dizer assim, hoje o meu joelho esquerdo está depressivo. Hoje o meu cotovelo direito está angustiado. Ora, porque a depressão é uma tristeza profunda, prolongada. Então, haveremos de perguntar, quem é que fica triste, o corpo ou o espírito? O espírito. Isso significa que a medicação para a depressão, ela é necessária. Mesmo porque, a depender do nível de depressão,
Se a pessoa não tomar um remédio, não fizer um tratamento, ela vai para o suicídio. Porém, nós precisamos entender que a medicação, ela combate o efeito, ela não consegue chegar na causa. Nenhuma dor da alma pode ser curada com a medicação. Conversava com uma moça, ela me dizia, olha, Aguinaldo, em meio aos meus problemas, a ansiedade, a depressão são as mais graves. E eu perguntei, a senhora não tem insônia? Eu tinha, mas esse problema eu já resolvi. E como é que você resolveu? Essa aí eu tomo um remedinho. Eu disse, olha, cuidado com esse negócio de remedinho. Porque, veja bem, você está inquieta. Aí você toma um remedinho, você dorme. No outro dia, quando você levanta, o seu problema está lá. Ela disse, não, mas eu sou inteligente, eu não faço desse jeito. Eu tomo 6 remédios e durmo 5 dias seguidos. Eu disse, bom, assim é diferente, assim você está indo muito bem, não é? Está indo muito bem mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós que somos espíritas, porque a morte não existe. Diz um benfeitor espiritual que nós somos imortais, as dores também. Isso quer dizer que o que você não resolve aqui vai te acompanhar para o lado de lá. O que é que você deixa aqui na Terra? É só o corpo. Os teus problemas continuam com você, se não estiverem resolvidos por aqui. Porque você reencarnou para resolver. Numa conversa com uma senhora lá no centro, e com todo respeito a esta senhora que ela merece, e eu vou comentar com vocês, eu não aguentava mais atendê-la. Porque era aquela situação dolorosa, aquela situação que se arrastava, e toda vez que ela sentava para conversar comigo, com uma depressão profunda, eu sempre fazia 2 perguntas, e ela sempre respondia do mesmo jeito. Eu perguntava, como vai, minha irmã? E ela dizia, mal, muito mal. Mas a senhora não tem vontade de nada? Tenho. Do que? Morrer. Sempre a mesma coisa. Um dia, quando eu vi que ela vinha me procurar de novo, eu digo, meu Deus, eu preciso dar um jeito nessa situação, senão quem vai procurar o terapeuta sou eu, não aguento mais. Esta mulher, ela sentou com aquela cara, e eu arrisquei mais uma vez. Vou tentar de novo. Como é que vai, minha irmã? Mal. Muito mal. Mas a senhora não tem vontade de nada? Tenho. Morrer. Eu disse, minha irmã, hoje eu vou fazer uma previsão da sua vida. Vai? Vou. Eu vou deixar o terapeuta de lado e o médium vai entrar em ação. Só preste atenção que eu vou fazer uma previsão da sua existência. O que é que vai acontecer? Eu disse, preste atenção. A senhora já está com 68 anos. Ou seja, mais para lá do que para cá. Está com uma depressão há mais de 25 anos, tomando 8 remédios por dia. A senhora já reencarnou com a depressão para resolver o problema por aqui. O tempo está passando, a senhora está para partir, não está resolvendo o problema. Vai desencarnar depressiva, vai chegar no plano espiritual doente, vai ser internada no hospital, vai ficar lá uns 15, 20 anos, e depois vai reencarnar. Aí o senhor não me diga que eu vou reencarnar com a depressão de novo. Eu disse, não. Aí eu exagerei um pouco, sabe? Não, só com a depressão não. A senhora vai reencarnar com a depressão, ser um braço, ser uma perna, cega de um olho, e muito doente desde cedo. Não era tanto assim, mentira, eu que exagerei. Mas é assim, porque a misericórdia divina determina que nós sempre tenhamos uma nova oportunidade. Guardem bem isso. Mas a justiça divina determina que essa oportunidade não seja mais dentro daquele contexto. Sim? Porque se eu estou na vida, eu tenho os recursos, eu tenho as ferramentas para equacionar os problemas, e eu tenho. Porque nunca a cruz é pesada demais que os nossos ombros não possam carregar. E se eu não der conta, obviamente eu terei uma nova oportunidade, uma nova encarnação, porém, talvez dentro de um contexto mais difícil. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então vamos aproveitar. Quer ver? Dentro disso que a gente está falando, essa menininha aqui, essa hora ela recebeu a notícia que a família toda era corintiana, então ela teve essa reação, na brincadeira, brincadeira. Vamos pegar essa moça aqui primeiro. Quem já sentiu, quem já teve essa sensação de que está carregando o mundo nas costas? Vocês já sentiram isso? Aquele peso. Parece que a gente não vai dar conta, a vida está pesada. Eu não aguento mais, tudo nas minhas costas. Isso tem um nome. É isso aqui, ó. Ausência de noção de limites. São aquelas pessoas, e deve ter muita gente aqui assim, são aquelas pessoas que não sabem dizer não.
Tem muita gente aqui que tem dificuldade em dizer não? Vocês têm coragem de erguer a mão? Sim ou não? Ah, que bom, que bom. O primeiro passo para você se curar é a coragem de tomar contato com o seu lado sombrio. Faça isso. Admita para você o que você sente. Admita que você está sentindo aquilo. Não interessa ser errado, ser vergonhoso, não interessa o que é. Diga para você, eu sinto. A partir daí você deu o primeiro passo. Nós não temos noção de limite. Nós precisamos dizer não, mas nós dizemos sim. E vamos carregando todo mundo nas costas. E nós temos limite. Eu costumo dizer que muita gente, principalmente mãe tem uma doença muito grave chamada síndrome de Deus. Síndrome de Deus. Elas acham que reencarnaram para salvar a família inteira, né? E vão morrer e a família vai ficar lá. Elas não impõem limites. Um exemplo de uma mãe que tem síndrome de Deus, a minha mãe. Minha mãe tem essa doença, eu já falei para ela vai morrer uns 20 anos mais cedo. Porque coitado de fulano, coitado de Beltrano. Eu digo, mãe, deixa. Não, mas coitado. Recentemente o meu irmão se separou da esposa, voltou a morar com os meus pais, e a minha ó a doença, síndrome de Deus. E a minha mãe me ligou 3 horas da madrugada. Aguinaldo, você estava dormindo? Eu disse, não, estava esperando você ligar. Tenha dó, né? 3 horas da madrugada. Isso que foi, mãe? Seu irmão. Isso que tem, meu irmão, mãe? Não chegou até essa hora, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu disse, mãe, hoje é sábado. Com o perfume que ele saiu de casa, eu não acho que aconteceu. Deve estar acontecendo agora. Vai dormir, mãe, pelo amor de Deus. Síndrome de Deus. Eu não tenho limites. Tem uma colocação de um espírito chamado Hermance Dufour, que está no livro Emoções que Curam, que eu acho extraordinário. Ela diz que há momentos em que o nosso amor adoece. Há momentos em que o nosso amor se transforma em sofrimento. Preste atenção. E ela enumera em 3 itens. Primeiro, quando nós criamos a ilusão de acreditar que o nosso amor pode mudar a pessoa que nós amamos. Não pode. Isso é ilusão. As pessoas mudam quando elas querem mudar. Segundo, quando nós criamos a ilusão de acreditar que somos responsáveis pelas escolhas das pessoas que nós amamos, não somos. A não ser quando eles são pequeninos, que dependem de nós. Quando crescem, a decisão é deles, a vida é deles. O seu filho é um espírito velho, que tem que viver as suas experiências. E terceiro, esse é o pior. Quando criamos a ilusão de acreditar que o amor do outro por nós é mais importante do que o nosso amor por nós mesmos. Auto-amor. É preciso que aprendamos a amar a nós mesmos. É preciso entender que eu posso ser feliz, ainda que ninguém me ame. Basta que eu me ame. Essa é a ideia. Então, quando nós não temos uma noção de limites, nós adoecemos. Quando nós temos aqui este quadro dessa moça, com vários dedos apontados para ela, nós logo lembramos da culpa. Da culpa. E eu gosto muito da definição de culpa de um filósofo da era moderna, chamado Homer Simpson. Ele tem uma definição muito interessante de culpa. Ele diz assim, olha, a culpa é minha, a culpa é toda minha, e sendo minha eu coloco em quem eu quiser. Nós não vamos chegar a esse ponto. Não é por aí o caminho. Agora, prestemos atenção, a culpa é maravilhosa, em pequenas doses. Sabe quando você deita na cama e você não consegue dormir, porque a sua consciência fica remexendo com aquilo que você fez durante o dia, e aquilo fica lhe incomodando? Isso é culpa. E isso é maravilhoso, porque esta culpa, em pequenas doses, está chamando a sua atenção que aquilo que você fez não é bom e não te fez bem, então não faça mais. Agora, quando eu coloco o peso da culpa sobre os meus ombros, a culpa total, eu caminho para a autopunição. E isto não é saudável. Vocês entenderam? Sintam culpa, mas em pequenas doses, para você não ser destruído por ela. Quando nós temos essa criatura, que vocês estão reparando aqui, muito saudável, não é? Muito bem apessoada. Sabe como é que chama isso? Carência. As nossas emoções adoecem o nosso corpo. Cada caso é um caso,
Mas nós poderíamos dizer, por exemplo, que as pessoas que engolem muito sapo, as pessoas que são muito fechadas, as pessoas que são muito introspectivas, podem, com o passar do tempo, desenvolver gastrite e úlcera. Aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, que se cobram demais, e algumas pessoas estão até baixando a cabeça, eu não sei porquê, têm uma tendência a desenvolver artrite, artrose, reumatismo, as doenças das juntas, ou seja, a doença ou as doenças da inflexibilidade. Quando nós somos muito duros com a vida, quando somos muito duros conosco mesmo, esta inflexibilidade vai nos adoecer fisicamente. Uma pessoa com ansiedade, que é aquela pessoa que está deslocada no tempo, todo ansioso, emocionalmente ele está deslocado no tempo para o futuro. Ele naturalmente terá insônia, ele naturalmente terá dor de cabeça, ele naturalmente terá dificuldades em conciliar o seu sono. Nesse exemplo, nós conversávamos com uma jovem, não é? E eu não tenho culpa de todos os exemplos serem femininos e que os homens são mais evoluídos. O problema não é meu, paciência. Antes que alguém critique. E ela me dizia assim, Aguinaldo, a gripe não me larga. Há 2 meses que eu estou gripada e não consigo sarar. E eu disse assim, você tem certeza que é a gripe que não te larga ou você que não a larga? Ela disse, por que você acha isso? E eu disse, a tua gripe tem uma causa, carência. É um mecanismo, gente, de autossabotagem, não é consciente, é inconsciente. O que um carente quer? Carinho, atenção, amor. Quando você fica doente, o que é que dão para você? Carinho, amor e atenção. Então, conscientemente, ela queria sair daquela situação. Mas é como se o inconsciente fizesse o seguinte raciocínio. Quando estamos doentes, cuidam de nós. É bom negócio ficar doente. Continuemos assim. Sim? E há muitas pessoas que não se liberam das suas doenças, das suas enfermidades, por causa do psiquismo, da questão emocional. Não é espírito, viu? Não é espírito. E aí nós temos aqui essa menina. E aqui nós temos um clássico caso de rebeldia. Eu não sei se vocês sabem, a rebeldia é uma das causas principais da depressão. Grande parte das pessoas depressivas, e eu não estou dizendo todas, grande parte das pessoas depressivas são espíritos que durante séculos viveram para satisfazer o próprio ego. São espíritos que durante séculos viveram para satisfazer apenas os seus interesses pessoais. Como nós estamos no mundo para evoluir, chega um momento em que a vida diz, chega, basta. A vida não será mais do jeito que você quer. Então, o espírito, a semelhança de uma criança que faz birra na loja, porque a mãe não tem o dinheiro para comprar o brinquedo que ela quer, e a criança sapateia e rola no chão, esse espírito, por birra, diz assim para Deus, se a vida não é para ser do jeito que eu quero, do jeito que o Senhor quer, eu não vivo, e entra em depressão. E muitas vezes a depressão é um protesto do espírito contra Deus. Preste atenção aí. Se eu fizer essa pergunta para vocês, vamos ver o que vocês acham. Aqui tem os livros, tá? Tudo que eu estou falando está baseado nesses 3 livros. Evoluir dá trabalho, se eu não quiser. No livro Vida, Seu Maior Patrimônio. E no livro Um Caso de Amor com a Vida. Esses 2 são romances. Aqui é a primeira parte, a segunda parte. E esse aqui é um livro de estudo, tá? Está ali para quem quiser. Aqui, vamos dar alguns dados antes de eu perguntar para vocês. A fobia, pelo menos 15% da população mundial encontra-se num estado de fobia, que são os medos. A ansiedade, que é o sofrimento por antecipação. A ansiedade é aquela pessoa que vive o que ainda não aconteceu. É aquela pessoa que está preocupada com um problema que ainda está para acontecer. E esta pessoa sofre inutilmente. Por quê? Porque eu só tenho poder sobre aquilo que acontece no presente. Eu não tenho, você não tem, nós não temos nenhum poder sobre o passado nem sobre o futuro. Em um dos livros do Dr. Augusto Cury, ele cita com grande propriedade: o passado é irretornável e o futuro é inexistente.
Prestemos atenção nisso, o futuro é inexistente. Qualquer coisa que você esteja programando é apenas uma programação, não há nenhuma garantia que vá acontecer. Conversando com uma moça, numa quarta-feira, ela não tinha mais nenhuma unha nos dedos, de tanto comer as unhas, porque ela conheceu um rapaz pela internet, e vocês sabem que internet é tudo mentira, a foto é mentira, o perfil é mentira, a idade é mentira, e ela havia combinado com ele de encontrá-lo, conhecê-lo pessoalmente no sábado na pizzaria, e ela então estava ansiosa. E eu disse, minha filha, minha amiga, você está ansiosa à toa, hoje é quarta-feira, até sábado ele pode desistir, até sábado você pode desistir, até sábado você pode desencarnar, até sábado a pizzaria pode pegar fogo. Tanta coisa pode acontecer até sábado. Porque as pessoas ansiosas, eles usam aquela expressão, e se não der certo, e se chover, e se furar o pneu, se nós podemos dizer, e se você morrer, e se o mundo acabar, e se os ETs invadirem a Terra. É tudo muito abstrato, e é um sofrimento inútil, porque você não vai resolver problema algum. Aí nós temos os transtornos psiquiátricos. É tão sério que dados atuais informam que de cada 2 pessoas, pelo menos uma, terá algum tipo de transtorno psiquiátrico em algum momento da vida. Isso é sério, com exceção de nós de Votuporanga, naturalmente, é claro. E a depressão que nós já falamos. Pergunta, você se acha uma pessoa rebelde, um espírito rebelde? O que você acha? Sim ou não? Eu vou ajudar vocês, calma. Eu vou ajudar. Eu sei que muita gente está dizendo assim, não, isso não é comigo. Isso não é comigo. Porque nós associamos muito rebeldia à agressividade, né? E a rebeldia, como qualquer outro sentimento, tem máscaras. Existem máscaras que camuflam o real sentimento. Quer ver? Eu tomei o cuidado, que eu sabia que vocês não iam admitir. Bom, vamos desafiar, vai, já que nós estamos desafiando, vamos lá. Quem se acha rebelde? Erga a mão, por gentileza. Seja honesto. Ok. 10%. Tá. Então agora eu vou mostrar as máscaras da rebeldia. Aí vocês vê se continuam com as mãos abaixadas, tá? Como podemos reconhecer a rebeldia em nós? Como é que a rebeldia pode se manifestar? Vai lá. Melindre, reclamação, irritação, apatia, solidão, perfeccionismo, indiferença, mágoa, rigidez, teimosia, são características de um espírito rebelde. Não, eu não sou rebelde. Não conversa comigo, não quero saber de nada. Apatia, indiferença. Preste atenção. Se você tiver 2 ou mais que essas características, procure um terapeuta. Ou de Valdinho aqui no Maria de Nazaré. E converse muito com ele, tá? A gente precisa pensar sobre isso. Porque se a rebeldia desencadeia um processo depressivo, e se eu tenho algumas dessas características, eu preciso começar a refletir como é que eu estou conduzindo a minha vida. Que tipo de sentimento eu estou tendo. E tenha o seu sentimento. Não negue o seu sentimento. Por exemplo, eu acho maravilhoso quando uma pessoa sente tristeza. Eu acho maravilhoso quando uma pessoa sente angústia. Que não continue com ela, naturalmente. Mas de vez em quando você sentir angústia, é ótimo. Porque é como se a angústia fosse uma febre. Quando alguém tem febre, o problema não é a febre. A febre só indica que alguma coisa no organismo não está bem. Quando você está angustiado, é a sua alma pedindo socorro. É o seu espírito dizendo que alguma coisa em você não está bem. Pense sobre isto. Vocês entenderam até aqui? Guardaram bem a rebeldia? Muito bem. Aqui as sensações físicas, as causas emocionais, nós já explicamos. Você pode ter um problema com raiz em encarnação passada, um trauma intraútero, um trauma da infância, ou simplesmente uma inabilidade para lidar com as suas emoções. Aguinaldo, qual o mais comum? Tudo junto. Geralmente é um pouquinho de cada coisa. É difícil uma pessoa ter um problema só. Você vê que vai faltar psiquiatra nessa vida. E aqui nós temos esse bebê que recebeu a notícia da família, que a família toda era santista. Então vocês vejam a diferença, né? É mentira, é brincadeira. Então nós trouxemos aqui, se der tempo, eu ainda tenho alguns minutos, eu acho que dá, algumas sugestões
para a gente fazer o que tem que fazer. Diante de tudo isso que eu falei, que eu mencionei, que eu expliquei, o ponto central é isso aqui, ó, reeducação emocional. Sócrates, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático de melhorar nesta vida, evitar o arrastamento ao mal? Um sábio da antiguidade já disse, 2 pontos, conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho, é viajar para dentro de si, é o autoconhecimento, é a única forma. Você pode procurar a medicina convencional, deve. Você deve fazer e pode as terapias alternativas, cromoterapia, reiki, relaxamento, faça, ajuda, mas sem você ter a coragem de se conhecer, nada feito. E aqui nós trouxemos algumas sugestões. Primeira, que a gente entenda que o saber não é o mais importante. Sentir é o mais importante. Hoje, uma criança de 7 anos, olha que coisa interessante, por causa da internet, das redes sociais, ela tem mais informação do que tinha um filósofo da Grécia Antiga. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que tinha um sábio da antiguidade. Agora, isso não é o mais importante, senão nós não estaríamos numa sociedade tão infeliz. Porque hoje nós vivemos o mundo das redes sociais, o mundo da internet, o mundo do Facebook. Olha que maravilha o Facebook. E aí você olha para o Facebook e vê o quanto nós estamos vazios. Porque a pessoa posta no Facebook, acordei. Estou almoçando. E posta o que está comendo, como se alguém interessasse. Se você está almoçando, o quê? É o nosso vazio existencial. Nós estamos conectados com o mundo todo por causa das redes sociais e nós nunca tivemos uma sociedade tão solitária, tão triste como essa atual. É preciso pensar. Nós estamos muito preocupados com o que diz respeito ao corpo físico, a neurose do corpo perfeito. Nós temos valorizado demais a intelectualidade, estamos deixando de lado o sentir. Parece que a inteligência tem mais importância. Vocês já ouviram aquela frase assim, vindo de uma pessoa que está acima de você? Vocês sabem com quem está falando? Vocês já ouviram isso? Que delícia, não é? Então vou contar uma história para mostrar que inteligência não é tudo. Contam que havia um médico chinês, aquele chinês ali, que era um excelente médico, mas não estava tendo sucesso no seu país. Ele então decidiu abrir um consultório aqui no Brasil. E apesar de ser um bom médico, não conseguiu clientes. Então ele decidiu fazer uma promoção arriscada. Ele publicou no jornal, consultas, R$50. Se eu não resolver o seu problema, pago 100. Quer dizer, isso é uma coisa interessante até para quem está desempregado, fala a verdade, né? Aí um rapaz inteligente, daqueles inteligentes, pegou o jornal, viu a propaganda, falou, eu vou tomar o dinheiro desse chinês. Eu vou inventar uma doença difícil, ele não vai saber o que é, não vai resolver o problema, vai ter que me pagar R$100. Marcou consulta, pagou a consulta, entrou. O médico disse, por não? Doutor, eu estou com um problema grave. O que é que foi? Eu perdi o paladar. Eu não consigo mais sentir o gosto da comida. Não sinto nada, não sinto o sabor. O médico disse, não, mas isso é fácil. O senhor resolve? Resolvo. Enfermeira, me traz o frasco 35. A enfermeira trouxe o frasco. O senhor abre a boca, coloca a língua para fora. Ele abriu a boca, pingou 2 gotas, o cara... Pô, mas isso é querosene. Problema resolvido. Pode ir embora. O tempo passou, mas o cara não se deu por vencido. O cara disse, não é possível, não é possível. Eu vou tomar o dinheiro desse japonês, desse chinês. Esperou mais um tempo para ele esquecer do rosto. Pagou a consulta de novo. Entrou, o médico disse, pois não. Doutor, eu estou com um problema terrível. O que é que foi? Eu estou esquecido. Eu não lembro de mais nada, estou com amnésia, eu não lembro nem onde que é a minha casa. Não, mas isso é fácil de resolver. O senhor resolve? Resolvo. Enfermeira, me traz o frasco 19. A enfermeira trouxe o frasco. O senhor, por favor, abra a boca. Coloca a língua para fora. Ele colocou a língua para fora, ele pingou 2 gotas. Pô, querosene de novo? Memória recuperada, o senhor está curado, pode ir embora. Mas como o cara era muito teimoso, morava no Pouso Bom, em Votuporanga, era muito teimoso, ele voltou pela 3ª vez e falou, não é possível,
Eu vou tomar dinheiro desse chinês. Pagou a consulta, entrou, disse, doutor, eu estou com um problema muito sério. Isso o que foi? Ah, doutor, eu não estou enxergando nada. Minha visão está toda nublada, eu não consigo enxergar. Só vejo o vulto. O médico olhou, examinou e disse, seu problema realmente é grave. Não vou conseguir resolver, não vou. E como eu coloquei a promoção no jornal, nada mais justo que eu pague, está aqui os seus R$100. Ele pegou, ô doutor, isso aqui é R$20. Problema resolvido, o senhor pode ir para casa. Sentir. Sentir. Querem ver? Vamos brincar. Segure aí na mão da pessoa que está ao seu lado. Segure aí na mão da pessoa, segure aí. O que você está sentindo? Vergonha? Cuidado, o que você vai sentir, viu? Você está no centro espírita, cuidado. A mão do outro você está sentindo, sim ou não? Não, não. Fisiologicamente isso é impossível. Você não está sentindo a mão do outro. Você está sentindo a sua mão sendo segurada pelo outro. Emocionalmente, nós podemos sentir o outro, colocando-nos no lugar do outro. Fisicamente, não há como você se colocar no lugar do outro. Emocionalmente, sim, através da compaixão, que está tão fora de moda. Através da sua atitude emocional de se colocar no lugar do outro, para entender a sua dor e o seu sofrimento. Eu tenho um amigo, e como não fui autorizado, não vou dizer o nome dele. Mas o fato é verídico porque eu conheço o médium e conheço a pessoa. Ele estava atendendo na sua cidade, na Bahia, as pessoas necessitadas, as pessoas famintas, num grande pavilhão. Quando entrou no pavilhão, um mendigo que morava debaixo da ponte, ele estava num estado terminal, com uma doença incurável, há 8 dias sem tomar banho. Interessante que ele nem precisou pegar a fila, porque quando ele entrou, o povo já se afastou. Vocês imaginem bem. E ele, naturalmente, como os outros estavam fazendo, se aproximou da mesa, onde estava sendo distribuído o leite, a comida. E este meu amigo que estava ali, na hora que ele se aproximou, o meu amigo disse que Francisco de Assis se aproximou do médium e disse assim, se o senhor não fizer questão, este eu mesmo gostaria de abraçar. E incorporou no médium, levantou e deu um abraço naquele mendigo. Há 8 dias sem tomar banho, com uma doença terminal. Isso é sentir. Sentir a dor alheia e sentir você mesmo. Há quanto tempo você está distante de você? Há quanto tempo você não presta atenção nos seus sentimentos? Você não avalia com honestidade o que você sente? É preciso pensar. Segunda sugestão, são 35, 1h30 da manhã a gente acaba. Tome cuidado para que a sua vida não seja pequena. Esta frase que está aqui no amarelo é de Benjamin Disraeli, um jurista que viveu há muitos anos. Foi ele quem disse que a vida é muito curta para ser pequena. E como a nossa vida é pequena. Só para vocês terem uma ideia como a nossa vida é pequena. Preste atenção. Eu vou fazer aqui agora uma revelação. Algumas revelações. O que eu vou dizer agora vai servir para o resto da vida de vocês. Preste atenção, é mais importante do que a novela das 9. O recorde. Eu acho tão simpática essa galinha. Eu adoro pôr esses só por causa dessa galinha. Eu acho assim, de uma simpatia. Ela deve morar no bairro da Estação, eu acredito. O recorde do voo de uma galinha é de 13 segundos. As pulgas podem saltar 350 vezes a sua altura. As girafas têm uma língua tão grande que elas podem coçar os ouvidos com a própria língua. E os macacos bonobos têm uma vida sexual tão ativa quanto o ser humano. Ou seja, um monte de bobagem que não vai servir para você, para coisa alguma. Concordam comigo? O que é que interessa quanto tempo vive uma mosca? Qual a utilidade de você saber que uma galinha pode voar por 13 segundos? Nada. Mas vocês já pararam para observar o quanto a nossa vida é superficial? O quanto nós nos apegamos a situações que não compensam, que não vale a pena? Não aprendemos a filtrar os estímulos estressantes.
Não caminhamos com segurança pela nossa própria cabeça, vamos pela cabeça dos outros e às vezes temos esta vida vazia. O meu pai, que tem uma certa idade, e eu lembrei disso agora porque outro dia eu fui atender uma cliente para ver quanto a nossa vida é vazia, e eu pedi assim a ela, pelo amor de Deus, você não se atrase, eu não vou me atrasar. Eu cheguei meio-dia, ela chegou 12h35. Vocês podem imaginar como eu estava feliz. E quando ela chegou toda descabelada, aflita, suada, eu disse, o que é que foi, minha irmã? Você foi assaltada? Ela disse, não, eu estava caçando. Eu disse, caçando o quê? Pokémon. Quando surge um jogo que faz as pessoas baterem um carro, cair no bueiro, serem assaltadas 3 horas da madrugada, é porque a nossa vida está muito vazia. Concordam comigo? É preciso prestar atenção. Meu pai, que tem uma certa idade, outro dia falaram para ele que tinha Pokémon no quintal, ele queria chamar a polícia, coitado, não sabia. Até explicar para ele que era virtual, que não era de verdade. Aprender a lidar com as frustrações. É aprender a lidar, não é evitar. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Diz o doutor Inácio Ferreira que o nosso passado é repleto de sucata. Por isso que quando a gente reencarna, a gente esquece o passado, porque não vale a pena lembrar. Porque só tem porcaria. Não faça regressão de vida passada, você não vai encontrar coisa boa, não vai servir para nada. Né? Isso quer dizer que não há como você evitar perdas, não há como você evitar frustrações. Qual é o segredo? Aprender a lidar com elas. Houve um psicólogo, ele morreu em 2007, chamado Albert Ellis. Ele conta uma experiência interessante, como ele teve a capacidade de lidar com a frustração. Ele diz que quando ele era jovem, ele sofreu muito, porque ele era muito feio, muito magro, cheio de espinhas, e ele não conseguia conquistar mulher alguma. E ele teve assim, uma adolescência terrível. Quando ele se tornou adulto, se formou em psicologia, ele decidiu fazer uma experiência. Ele foi numa praça pública e decidiu que ele iria sentar perto de qualquer mulher que estivesse sentada num banco sozinha e convidá-la para sair. Ele fez essa experiência com 130 mulheres. Isso é fato verídico. 30 se levantaram assim que ele sentou, nem deu tempo de fazer o convite. Das outras 100, 99 disseram que não. Mas uma disse que sim. E não foi no dia marcado do encontro e deixou ele sozinho. Aí você diz, ele se matou depois disso? Não, ele ficou muito feliz, porque a ideia dele era justamente esta, provar que nós podemos contornar os nossos problemas e ainda assim ser feliz. Sabe qual é o problema da felicidade que nós não conseguimos? Nós colocamos muito distante de nós. Nós não conseguimos viver as pequenas felicidades de todo dia. Quando eu comprar o carro, quando eu comprar a minha casa, quando eu me casar, quando, é muito longe. Mesmo porque isso que você tem como sonho pode não acontecer. Viva cada momento. Quando você vai numa trilha no final de semana, o gostoso não é chegar no local marcado, é a própria trilha. Quando você vai escalar um monte, o gostoso não é chegar lá em cima, mas é a própria subida. Assim é a felicidade. Viva a felicidade de cada dia, o momento de cada dia. E tome cuidado, porque a vida passa muito depressa. Nós lançamos um livro chamado Os Mortos Falam. E no último capítulo, o espírito José Lázaro, que escreveu o livro, ele trouxe um espírito para deixar um depoimento. Era um homem, empresário, com muitas empresas, muitos empregados e muito dinheiro. Ele havia morrido num acidente de carro aos 40 anos de idade, relativamente jovem. E quando José Lázaro o trouxe para deixar um depoimento no livro, a morte tinha acontecido há pouco tempo e ele ainda não estava aceitando a desencarnação. E na mensagem que ele colocou no livro, tem um trecho que me chamou a atenção, porque eu achei impactante. O nome do capítulo é Orlando voltou, mas ninguém viu. E no trecho da mensagem ele diz assim: eu odeio a morte. Se eu pudesse, eu mataria a morte. Apesar de que não é exatamente da morte que eu tenho raiva, mas da vida que eu vivi. Se eu pudesse voltar no tempo e adiar a morte, eu tomaria banho de chuva, eu aprenderia a soltar pipas, eu brincaria mais com o meu cachorro, eu brincaria mais com o meu filho, eu seria mais criança e menos gente grande. E com isso eu seria mais feliz. A gente precisa pensar.
nesse mundo maluco onde nós corremos atrás de dinheiro o tempo todo? Quanto tempo faz que você não para brincar com seu cachorro? Quanto tempo faz que você não para tomar um banho de chuva? Ah, mas isso é ridículo, que se dane. Problema de quem acha ridículo. Quando eu era criança, e vocês devem ter feito isso, a gente deitava na enxurrada. Lembram disso? Que delícia. Dê uma de louco uma hora dessas, deite na enxurrada. Eu estou dizendo assim, vá ser feliz. Pare de correr atrás de coisas que não vão ficar com você. A vida vai passar, tudo vai passar. E aquilo de mais valor vai ir com você. Nós já estamos acabando, o nosso horário já está estourando. Tomar cuidado com as crenças mágicas. E aqui é uma macumba mesmo, é uma macumba. Né? Quantos minutos eu ainda tenho? Posso? Então eu vou explicar sobre a macumba. Aqui é interessante essas crenças mágicas, né? Eu tenho um amigo que falaram para ele que para ele ter sorte no ano novo, ele tinha que pular 7 ondas no Rio de Janeiro. Na quarta morreu afogado que não sabia nadar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É igual, aquilo ali é lentilha. Para ter sorte no ano novo tem que comer lentilha, para ter dinheiro. Eu não conheço ninguém que coma lentilha e tenha ficado rico. Ninguém. A macumba é uma coisa interessante, a gente adora falar sobre macumba. Vou contar rapidamente, mais 5 minutos eu termino. Uma senhora me procurou no centro e disse assim, olha, senhor Aguinaldo, eu vim aqui porque a minha vizinha fez um trabalho de macumba, o meu marido saiu de casa e foi morar com ela. E eu vim aqui para saber se o SEIS desfaz trabalho de macumba. Eu disse, olha, nós não, mas tem um centro Maria de Nazaré, no Poço Bom, você vai lá. Não, mentira, não falei isso não, mentira. Não ia fazer isso. Não falei isso não. Ó, esse negócio de macumba é uma coisa séria. Porque tem gente que diz assim, não, isso é bobagem, isso é crendice popular, esse negócio de trabalho feito, isso aí não existe, isso aí não pega. Ó, as nossas avós, vocês vão se lembrar, nos levavam para benzer nas benzedeiras de mal olhado, sim ou não? Uai, se mal olhado pega, por que uma macumba não pegaria? Mas eu também não posso dizer que uma macumba destrói a sua vida, porque se destruir, eu faço uma lista das 10 pessoas que eu odeio, faço uma macumba coletiva, e um morre, outro se mata, outro bate o carro. Entendamos o processo. Eu disse assim para aquela mulher, minha irmã, eu vou lhe fazer 3 perguntas, a senhora responde? Eu respondo. O que é que o senhor quer saber? Ainda existia amor no seu casamento? Não era assim aquele amor, né? A gente se gostava, mas não era mais aquele amor. Muito bem. Segunda pergunta, vocês brigavam muito? Ah, sim, um dia sim, outro também. Todo dia o pau quebrava. Isso, muito bem. Terceira pergunta, a senhora notou que seu marido já andava de olho na vizinha? Ah, sim. Porque de uns tempos para cá ele pegou um hábito de varrer a calçada e eu, idiota, achei que o meu marido estava me ajudando, aí está melhorando. Mas eu percebi que era só a calçada, era só a calçada. Caiu uma folha, ele ia limpar a calçada. Ele já estava de olho. Muito bem. Então agora vamos fazer uma conta de matemática. Um casamento sem amor, mais. Um casamento repleto de brigas, mais. Um casamento onde um já queria trair, mais. A macumba. Pegou. Certo? Não é o trabalho, é a nossa vulnerabilidade. Quando uma pessoa está de mal com a vida, quando uma pessoa não é feliz, quando a pessoa não tem religião, quando a pessoa não faz o bem, já é um macumbado de nascença. Qualquer coisa pega, até gripe. E para a gente terminar, do urso não vai dar tempo eu falar, porque senão eu vou me alongar demais. A questão do urso é simples, é rápido. Vai ter passe ainda, né? A gente tem que ter muito cuidado para dialogar com as pessoas. Tem gente que diz assim, não, eu sou assim, doa quem doer, eu digo mesmo. E cria uma inimizade. Será que vale a pena? Você pode dizer o que você quiser, mas com jeito. Contam que um senhor foi no médico, não porque ele estava doente, mas porque o médico era seu amigo. Diz, doutor, eu vim aqui, ele já estava com 98 anos. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com um problema. O que é que foi, meu amigo? Ah, o senhor sabe que eu tenho uma namorada, 22 anos, ela está grávida, e agora eu vou ter que me casar. O médico, para ter certeza que tinha escutado direito, espera aí. Com quantos anos o senhor está? 98. Sua namorada? 22. E ela está grávida. O médico era amigo dele. E disse assim para ele, rapaz, aconteceu uma coisa parecida comigo. O que foi, doutor? Ah, eu saí com um grupo de amigos para caçar ursos ferozes. E nós estávamos lá caçando, quando de repente eu fiquei sozinho.
E eis que eu olho para trás, um urso enorme de quase 2 metros vindo para cima de mim. E quando eu vi aquele urso, eu puxei a minha espingarda. E quando eu puxei a espingarda, eu vi que não era uma espingarda, era apenas um guarda-chuva. Mas o meu medo era tanto que mesmo sendo um guarda-chuva, eu puxei o gatilho, pá, no peito do urso, ele caiu morto. O homem diz, doutor, não seja ingênuo. É claro que foi um amigo seu que atirou, o senhor pensa que é o senhor. Nós temos um canal no YouTube, tá? Tem lá algumas palestras postadas, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor. Você entra lá, você se inscreve e pode assistir às nossas palestras. Se vocês acham muito difícil fazer tudo isso, a gente vai dar uma receita mais fácil para encerrar. Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Ok? Livro dos Espíritos, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão da ofensa. Se está difícil para você ser uma pessoa melhor, se está difícil o autoconhecimento, faça o bem. Porque o bem é uma couraça que nos protege. Na dúvida do que fazer, recorra à questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. É lá na consciência que está. E se ainda assim estiver difícil, fácil, você segue esse cara. Porque o que ele diz vai salvar a tua vida. Existem muitos livros bons no mercado de autoajuda. Mas o Evangelho do Cristo continua sendo o melhor livro de autoajuda que existe. Nós temos hoje em dia excelentes psicólogos, terapeutas e psiquiatras. Mas Jesus continua sendo o grande psicoterapeuta da humanidade. Sigamos a Ele e seremos felizes. Muita paz e muito obrigado.